Bom dia, nosso grupo irá falar sobre o governo provisório de Vargas, o contexto que ele está inserido, suas principais características e o que ele fez durante o seu governo. Até 1930, a política no Brasil era conduzida pelas oligarquias de Minas Gerais e São Paulo. Por meio de eleições fraudulentas, as elites paulista e mineira alternavam a presidência da República, elegendo candidatos que defendiam seus interesses. Este sistema ficou conhecido como política do café com leite ou política dos governadores. A oligarquia do café com leite, onde os políticos de São Paulo e Minas Gerais revezavam entre si a presidência da República. Só que o que foi que aconteceu? O presidente paulista, Washington Luiz, não apoiou a candidatura de um mineiro, apoiou de outro paulista, que era Júlio Prestes. Isso deixou o pessoal de Minas Gerais muito inconformado. Eles se juntaram com a galera do Rio Grande do Sul e a galera da Paraíba e lançaram a candidatura de Getúlio e João Pessoa. Getúlio para presidente do Rio Grande do Sul e João Pessoa da Paraíba para vice. Só que o que foi que aconteceu? Júlio Prestes ganhou a eleição e a galera de Getúlio começou a acusar de eleição fraudulenta e, somado a isso, ainda ocorreu a morte de João Pessoa, que não tinha nada a ver com isso, mas eles se aproveitaram para fazer uma grande comoção e estavam dispostos a tomar a presidência. E aí, com o apoio dos militares, eles depuseram o presidente Washington Luiz e Getúlio tomou o poder com um governo provisório. E o que foi acontecendo nesse governo provisório? Durou de 1930 a 1934. O que vale ressaltar é que Getúlio fechou o Congresso e bloqueou a Constituição, centralizou o poder na mão dele, tirou os governadores, colocou pessoas de sua confiança, geralmente eram tenentes, e criou Justiça Eleitoral, Ministério do Trabalho, tudo isso de férias remuneradas, 8 horas de trabalho que a gente conhece hoje em dia, foi criação de Getúlio. Aí, em 1932, a galera de São Paulo estava muito satisfeito por causa do representante que ele tinha colocado lá. Fizeram uma revolução e Getúlio percebeu que não dava para governar sem o apoio de São Paulo. Quando foi depois, em 34, aí foi que entrou a outra Constituição e foi isso o governo provisório. Bom, gente, mas para tudo isso que foi citado anteriormente ter acontecido, foi necessário a Revolução de 1930, que muitas pessoas conhecem como Golpe de 1930, que foi quando Getúlio Vargas tomou a presidência do país. E essa revolução, ou golpe de 1930, será explicada a seguir pela nossa colega. A Revolução de 30 foi um contexto histórico que teve incentivo do governo provisório. Foi um movimento iniciado no dia 3 de outubro de 1930, sob a liderança civil de Getúlio Vargas e sob a chefia militar do tenente-coronel Pedro Aurélio de Góes Monteiro, com o objetivo de derrubar o governo de Wellington Luiz e impedir a posse de Júlio Prestes, eleito presidente da República dia 1 de março. Vargas assumiu o poder de presidente provisório dia 3 de novembro do mesmo ano. O governo provisório teve características que marcaram de forma significativa a era Vargas como um todo. São elas: a centralização do poder foi uma das principais características do governo de Getúlio Vargas, que foi quando ele tomou iniciativas que enfraqueciam o poder legislativo e fortalecia o poder executivo. Para conseguir o que queria, Getúlio Vargas aboliu a Constituição de 1891, que era a que estava em vigor na época, dissolvendo de vez o poder legislativo. E outro feito dele foi que ele destituiu do cargo todos os governadores dos estados brasileiros, centralizando o poder só para ele. Outra característica foram as medidas anticrises, onde Vargas precisou tomar medidas que tentassem amenizar os impactos causados pela crise de 1929, que ocorreu nos Estados Unidos, mas que afetou muito a economia brasileira. Podemos usar como exemplo a queima de milhões de sacas de café aqui no Brasil, onde Vargas tinha como um intuito reduzir a oferta para conter os preços do café brasileiro.
política trabalhista. Vargas organizou, por exemplo, a criação do Ministério do Trabalho e ampliou a legislação trabalhista, realizando concessões para ampliar o direito das classes trabalhadoras. Ampliação da burocracia. Ordenou a criação de instituições que se tornaram responsáveis por áreas essenciais do país. Negociação política. Vargas já demonstrou sua capacidade de negociação política ao ter apoio das dissidências oligárquicas, mineiros e gaúchos, e dos tenentistas, grupos que ideologicamente eram contrários aos oligarcas. Agora, em seguida, iremos ver o que Getúlio Vargas fez durante o seu governo. Na era trabalhista, Vargas ordenou a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em 1930, realizando concessões para ampliar os direitos da classe trabalhadora. Controle sobre os sindicatos também era uma preocupação do governo, e, em 1931, foi decretada a Lei da Sindicalização, que garantia a intervenção do Estado nas instituições sindicais. Tais medidas eram o início da aproximação de Vargas com o movimento operário, com o objetivo de atrelar sua figura às melhorias das condições de vida e trabalho dos operários. A partir desse período que iniciou o processo de industrialização e também o cuidado com o operário, que começava a formar-se quando as primeiras indústrias de base foram instaladas. Na área da educação, Vargas utilizou de medidas que visavam criar condições para a melhoria da educação da elite com o incentivo dos cursos secundários e universitários, que seriam necessários aos esforços de modernização. Na economia, Vargas precisou tomar medidas para reduzir os impactos da crise de 1929 na economia brasileira. A principal medida foi tentar manter o preço do café valorizado no mercado internacional. O governo provisório de Vargas teve fim no ano de 1934, quando ele foi eleito por mais 4 anos presidente do Brasil. Essas medidas ficaram conhecidas como medidas centralizadoras, que caracterizavam o governo da era Vargas. Vale ressaltar também, gente, que esse tempo todo, antes dele ser eleito por votos, ele só estava no governo provisório, porque as pessoas não tinham elegido ele para ele estar ali. Depois que acabou esse governo provisório, ele dá início ao seu governo constitucional.